Boa noite a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos. Em segundo lugar, a paciência, que a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas agora estão resolvidos. E antes da gente começar, então, eu vou fazer uma oração. Em seguida, logo depois da oração, então já pode soltar o vídeo assim que acabar a oração. Não sei se eles estão me ouvindo. Tudo bem. E depois do vídeo, vou pedir que o pastor Wagner apresente o Rafael, que é o nosso palestrante de hoje. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque podemos estar aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para em segurança, com saúde também. E proporcionou, Senhor, esse momento. Obrigado também, Senhor, pelo Rafael, que se dispôs a estar aqui com a gente também, nos ajudando. Obrigado também pelo filho dele que está aqui conosco, Senhor. Te agradeço por cada pessoa que veio, Senhor. E peço a sua bênção, Senhor, que o Senhor nos ajude a aprender mais de Ti, Senhor. E que nós possamos crescer cada vez mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Let me say all I need to say. Life is so much more than what you think it is. Would you let me say all I wanna say to you? Or maybe you don't want to hear it. You're my point of view. Would you take the time to hear what's on my mind? Something that's so good to know. I wish you know too. Oh, would you please let me say all I need to say? Life is so much more than what you think it is. Bem, sejam bem-vindos. Eu fico muito feliz. Vem cá. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Eu acho que vocês agora têm uma responsabilidade muito grande. Dividir com aqueles que não vieram, né, tudo que a gente vai aproveitar aqui. E o Rafael, como nós estávamos discutindo, a melhor credencial para eu apresentá-lo aqui é que ele é meu amigo. Ele é um amigo meu, que a gente tem uma consideração muito grande. E ele desenvolve muitos trabalhos na Igreja Batista em Brás Cubas, prega lá muito. Muitos chamam ele de pastor por onde ele vai, o pessoal do trabalho, do futebol, por causa do envolvimento que ele tem com Deus, do conhecimento da Bíblia. Ele é um autodidata, ele lê muito, estuda muito, e quando a gente debate algumas questões é muito gostoso, porque a gente fica num debate bom e bem profundo, então vale a pena. E eu acho muito bom que vocês aproveitem bastante, fazer bastante perguntas, deixar ele no fogo aqui. Mas a gente fica muito feliz dele estar presente aqui. Espero que essa noite seja muito bem aproveitada. Deus abençoe as nossas vidas. Graça e paz à igreja. Além do que ele falou, né, sou engenheiro, curso pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Mas meu coração, meu maior tempo que eu gosto é de estudar a Palavra de Deus. E esse tema que fui convidado pelo Wagner para estar dividindo com vocês é um tema que eu acho bastante interessante. O pessoal que pediu para que eu estivesse aqui colocou essas 4 perguntas. A Bíblia é mesmo a verdade? Quais são as evidências a esse respeito? Como a Bíblia chegou até nós e como foi feita a seleção dos livros? Essas eram as 4 perguntas que foi colocada para mim hoje como desafio da gente ter uma conversa, um bate-papo sobre esse assunto, tentar dividir aquilo que eu aprendi, tentar responder algumas perguntas e também aprender alguma coisa que vocês possam passar. E ali a questão que se coloca. Pode mudar ali para mim, por favor. A Bíblia é a verdade? Verdadeiro, falso, NDA. Onde é que você coloca o seu xizinho ali, né? Por que você coloca o xizinho? Até o final a gente vai voltar esse slide e vai discutir então se a gente pode ter evidências de que a Bíblia é verdadeiro ou falso.
Eu confesso que eu tenho minha própria convicção de que sobre esses assuntos e a possibilidade de vir aqui com vocês e passar a informação, ao primeiro momento não me agradou, sim, chegar, porque é um assunto que parece que eu ia chegar aqui e passar um monte de informações para vocês a respeito de como a Bíblia chegou até nós, né? Ser alguma coisa maçante. Então eu, no meu desafio, não gostaria que a coisa andasse nesse caminho. E também não queria vir aqui, também não vim com o propósito de fazer uma pregação, como faço lá na igreja, onde vou colocar algum desafio e você vai ter a sua vida de alguma forma transformada, alguma coisa assim. Então, eu entendo muito bem que você não veio para isso, e nem eu também vim aqui fazer uma pregação ou requerer de você uma decisão pessoal, alguma coisa assim. Mas vim tentar trazer algumas ideias que possa ter um desafio nessa palestra, que você possa pensar no assunto e encontrar um caminho diferente para enxergar essa questão. Quem sabe desenvolver um raciocínio próprio, lógico, de enxergar o estudo, né, da Bíblia, o estudo de como a gente consegue identificar que a Bíblia é verdade de uma forma um pouco diferente. Eu tenho a minha convicção formada, a minha fé é racional. Eu tenho a minha convicção formada de que a fé que eu tenho, ela faz sentido, não é uma coisa mística, uma coisa que, é minha fé, eu acredito por causa disso. Eu acredito que a Bíblia é verdade porque está escrito, porque meu pai falou, porque a igreja ensina. Então não, a minha fé é racional. Eu desenvolvo essa maneira de pensar a respeito da Bíblia dessa maneira. Eu gosto de conhecer as razões. Eu acho que todo crente deve usar a mente para pensar nas coisas de Deus, tem que descobrir a verdade. Mas eu não tento explicar a minha fé pela razão para as pessoas. Então são coisas diferentes. Embora a minha fé seja racional, eu não tento explicar essa minha fé através da razão. Então eu acho que vai ser muito pouco proveitoso para você pegar algum subsídio aqui e chegar e levar assim para os seus amigos: encontrei algumas que não são crentes ou que não têm fé, e encontrei algumas respostas que você possa despertar a fé nele. Eu acho que isso não tem muita validade. A gente não consegue explicar a fé através da nossa razão. Eu acho que o caminho de Deus é um caminho diferente. Então eu quero ler com vocês. Abram, quem tiver Bíblia, por favor. Abra em Isaías 43:10. Isaías capítulo 43, versículo 10. Está ali na tela. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu mesmo, que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Eu aprendi na minha caminhada cristã que o caminho de Deus é: eu conheço, saber, eu creio, a fé. Pode mudar o slide para mim, por favor. E então eu entendo, Deus revela. Como está aqui no versículo: para que o saibais e me creiais e entendais. Esse é o caminho de Deus. Primeiro você toma conhecimento a respeito das coisas de Deus, ou do próprio Deus. Aí você crê. Crê no Deus que foi apresentado a você. E aí você entende as coisas desse Deus. Porque a maioria de nós e muita gente faz o caminho inverso. Tenta, eu sei alguma coisa, eu quero entender para poder crer. E se você precisar entender para poder crer, não é o caminho de Deus. Deus se revela para aquele coração onde ele encontra a fé. E aí ele vai acrescentando a você a sua palavra. Durante muito tempo eu quis saber, entender, para depois eu crer. E aí eu não consegui. Porque a pessoa que sabe, mas não crê, a
pessoa que sabe, tem conhecimento a respeito de Deus, mas essa pessoa não crê em Deus, ela não entende Deus. Ela não entende as coisas de Deus. Faz de Deus um objeto de estudo. Era como eram os fariseus, os teólogos, das mais diversas teorias teológicas aí que a gente pode ter. É um religioso, é um legalista. A pessoa que sabe, mas não crê, faz de Deus aí um objeto de estudo. E por outro lado tem aquele outro que crê, mas não conhece a Deus. Essa pessoa, ele é um místico, né? Como os índios que creem aí que existe uma divindade, mas eles não conhecem essa divindade. Para eles é um Deus muito bravo, que de vez em quando manda chuva, aí eles ficam dançando para tentar aplacar a ira desse Deus que eles creem, mas não conhecem, nem sabem quem é. E muitas religiões tratam Deus assim. Então aquelas pessoas que creem, mas não conhecem a esse Deus, são pessoas que são místicas. Porque o caminho de Deus é o outro caminho. Então mas aquele que percorre o caminho, ele conhece, crê, então esse pode entender as coisas de Deus. Por isso é infrutífero você tentar evangelizar uma pessoa passando para ela conhecimento teológico. Isso é muito infrutífero, porque isso, em algum momento, para ter validade para a pessoa, vai ter que fazer com que ela desperte a fé nela. E, em algum momento, essa pessoa que recebe o conhecimento teológico, ele precisa se achegar a Deus e se sentir que Deus existe, ter fé que ele vai poder confiar nesse Deus. Aí Deus, então, se revela para a pessoa. Deus, então, agrega o entendimento. E a pessoa então começa a discutir e a descobrir as coisas de Deus. E a ver que a Bíblia é verdade, que os fatos históricos são verídicos. Simplesmente passar informação para a pessoa, né, eu acho que é muito válido nós estarmos juntos aqui, como aquelas pessoas que creem, tentar discutir as razões que a gente pode ter, a fé que a gente pode compartilhar e conhecer as razões que podem corroborar o nosso conhecimento a respeito de Deus. Mas simplesmente falar de que, olha, a Bíblia é a verdade, tem aqui um fato que comprova que a Bíblia é verdade, isso não vai garantir exatamente nada para a fé daquela pessoa, ou vai ter pouca validade. E por isso que Mateus 11:25 diz assim, Jesus fala assim, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Deus, na sua eterna sabedoria, Ele deu a competência a pessoas que não eram extremamente cultas, mas simples, pessoas que se aproximaram dele e creram e passaram a ter um entendimento maravilhoso para poder transmitir e mudar a vida do mundo inteiro. Ele não escolheu as pessoas mais cultas da época. Embora muita gente culta faz parte da Bíblia, da história bíblica, a maioria era gente simples. Então o caminho para conhecer as coisas de Deus é o caminho do ajoelhar-se, a confiar em Deus. Espírito Santo, me revela a tua palavra. Deus, desperta em mim conhecimento. Então, com sinceridade, a todo momento que você buscar, né, conhecer. Então, conhecer é importante, é a base. Você vai buscar na palavra de Deus, buscar a sabedoria de Deus, aí você crê. Deus, me revela as tuas verdades. Aí você entende. Esse é o caminho. Então, eu tenho convicção de que você deve buscar através dessas coisas. Eu sei que os jovens estão fazendo aqui um trabalho para despertar conhecimento e informação. Mas isso vai ser de muita validade quando você colocar o teu coração nesse conhecimento, senão ele não vai trazer muitos benefícios. Mas voltando aí ao tema a Bíblia mesmo é verdade. Quais são as evidências de que a Bíblia é a verdade? Eu coloquei aqui para discutir com vocês hoje 5 evidências. Eu vim conversando com meu filho, ele perguntou, o que você vai falar hoje lá, papai?
Aí eu falei assim, eu vou falar sobre se a Bíblia é verdade. Você acredita que a Bíblia é verdade? Claro que eu acredito. Eu falei, e por que você acha que a Bíblia é verdade? Ele falou assim para mim, porque está escrito que a Bíblia é verdade. Eu falei, mas pera lá, então você acredita que a Bíblia é verdade porque ela diz que é verdade? É. Aí ele percebeu. Eu falei assim, mas a própria Bíblia não pode ser o testemunho de que ela seja verdade. Deve haver outro testemunho de fora, outra evidência que comprove. Porque se eu simplesmente falar que eu sou bom e ninguém comprovar que eu sou bom, não é uma garantia de que de fato eu possa ser bom. Pode ser simplesmente uma maneira de eu mesmo enxergar a mim mesmo e não como os outros me enxergam. Então, que evidências externas a gente pode perceber através do estudo da Bíblia que corroboram com o nosso pensamento de que a Bíblia é a verdade? Eu selecionei 5, talvez existem muitas outras evidências. A Bíblia é um livro interessante, na prática é uma biblioteca, uma reunião de 66 livros, como vocês sabem, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento. Então a Bíblia não é um livro só, é uma biblioteca. Vários livros juntos, numa única encadernação. E a Bíblia relata fatos de 4.000 anos da história da humanidade. 4.000 anos da história da humanidade. De Adão até Abraão, 2.000 anos, mais ou menos, né? Estou aí arredondando os números. E de Abraão até Jesus, e um pouquinho da história da igreja depois que Jesus foi, mais 2.000 anos. Então, são esses 4.000 anos da história da humanidade que são narrados pela Bíblia e foram escritas por 40 pessoas diferentes, mais ou menos, 40 autores. Quem foi o primeiro autor? Vocês devem saber. Quem foi? Quem escreveu o primeiro livro da Bíblia? Há uma discussão se foi o livro de Jó o primeiro escrito ou foi, mas o primeiro autor conhecido, Moisés, foi o primeiro a escrever. E o último é mais fácil para a gente saber quem foi. João. Entre João e Moisés, nós temos aí 40 pessoas das mais variadas pensamentos, das mais variadas culturas. Moisés era uma pessoa extremamente culta para a época dele, aprendeu dentro do palácio de Faraó toda a cultura do egípcio. O Egito era a cultura mais impressionante daquela época do mundo, então ele foi lá criado na Universidade do Egito, que era o melhor que podia ter. E outros autores, como Amós, era um simples boiadeiro que escreveu um livro, Profeta de Deus, uma pessoa que pouco contato tinha com a civilização. Pedro era pescador, Tiago era pescador, Paulo já era um erudito, conhecedor da palavra de Deus. Então, pessoas muito diferentes, autores com os mais diversos tipos de cabeça, mais diversos tipos de pensamento. E a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. E o Gênesis, ele é também o livro mais questionado. Quando alguma pessoa do mundo vai questionar a respeito se a Bíblia é verdade ou não, falar sobre essas coisas, o primeiro ponto que ele pega é o Gênesis, que é o livro que levanta mais dúvidas e que levanta mais questões. O Gênesis significa princípio, como vocês sabem. Então o Gênesis fala do princípio de todas as coisas, da criação da terra, da água, do primeiro homem. Fala a respeito do primeiro pecado, fala a respeito do primeiro homicídio. Explica por que nós temos línguas diferentes. Gênesis fala sobre a formação das nações, fala sobre Israel. Então é um livro que dá a gente muita informação. E embora a ciência não aceite o livro de Gênesis, nós temos explicações sobre essas coisas do mundo que a gente percebe hoje, que a ciência até hoje não conseguiu descobrir. Por que os homens falam línguas diferentes? Não existe uma teoria sobre esse assunto. Nem teoria e nem alguma coisa que seja comprovação. Por que eu falo português e tenho aqui na faculdade aprender inglês?
E se eu quiser estudar a Bíblia o grego e os irmãos falam castelhano, por quê? E se você não estudar hoje inglês e mandarim, você não vai ser bem colocado. Que teoria que existe isso? Nenhuma. Mas o Gênesis explica, nos dá essa informação sobre essas coisas importantes, tudo que tem na face da terra. Mas ao mesmo tempo que o relato de Gênesis é importante e é profundo e explica muitas coisas, ele não é detalhado. Você não tem em Gênesis relatos detalhados e científicos a respeito dessas coisas todas que eu falei. Por que nós estamos divididos em nações? Por que as pessoas falam uma língua só? Como que os céus e a terra foi criado? Ele não entra nesses detalhes. Veja bem, muda o slide para a gente enxergar. De Adão até hoje, são narrados 6.000 anos da história da humanidade. Então, de Adão, da criação até o dia de hoje, temos aí mais ou menos 6.000 anos. De Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, 2.000 anos. E de Jesus até hoje, 2.000 anos. É essa mais ou menos a divisão. Então, eu quero que você pegue a sua Bíblia e dê uma olhadinha aqui. Vamos folhear a Bíblia até o final do capítulo 11 de Gênesis. Vamos contar quantas páginas. 6 páginas? 7 páginas. 7 páginas de relatos profundos e que cobrem 2.000 anos da história da humanidade. Escrito por Moisés, que viveu mais tarde. Mas são 2.000 anos da história da humanidade. Então, embora seja profundo, ele não é detalhista. Ele não foi escrito com o objetivo de te dar detalhes e minúcias para que você pudesse ter uma formação baseada, não só historicamente, mas também cientificamente, de que tudo que está escrito seja exatamente comprovado. Não foi esse o objetivo de quem escreveu, e não é esse o objetivo da Bíblia. Eu não sei se vocês fizeram a conta na cabeça, mas imagina, de Adão até Abraão, 2.000 anos. É o mesmo tempo que percorreu de Jesus até hoje. É porque às vezes, como a gente está ligado, está aqui nesse momento da história, parece que tudo ali passou muito rapidamente e a gente não se percebe que são 2.000 anos de história em 6 páginas da Bíblia. E talvez aí no seu coração você pense assim, não, devia ter sido diferente, né? Devia ter escrito com mais detalhes, que a gente pudesse ter o conforto, mostrar para a humanidade que a coisa aconteceu assim. Até porque, se você, esses números aí, 6.000 anos de história da humanidade, vocês sabem que os judeus não contam os anos como os nossos, né? Eles estão vivendo hoje, que ano? Vocês sabem? Quem sabe? Não? O judeu conta a história daquele dia que eles acham que foi o dia da criação. Então hoje, enquanto nós estamos no ano 2009 depois de Cristo, eles não contam depois de Cristo, eles contam desde o início da criação. Então hoje o judeu está no ano 5.769. Eles acreditam seja essa a data da criação atrás de nós. E também o ano do judeu não vira em dezembro, é em setembro. Então, daqui a alguns dias, eles vão estar comemorando os 5.770. Vai virar de 5.769 para 5.770. Eles contam desde a criação. De Adão é o que eles acham que hoje nós temos mais ou menos essa data. Mas então, por que a Bíblia não conta, né, 1/3 da história da humanidade em 10 páginas? Porque não é esse o objetivo da palavra de Deus. A Bíblia não foi escrita para contar
essa história. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um tratado científico. A Bíblia é um livro que vai falar sobre o relacionamento do homem com Deus. O objetivo da Bíblia é o relacionamento entre o homem e Deus. Mostrar Jesus Cristo e por que o homem precisava de Jesus Cristo. É esse o objetivo da Bíblia. Então é muito natural que essas questões fiquem na nossa cabeça, essas dúvidas fiquem na nossa cabeça, porque a gente não tem as minúcias. A Bíblia é um livro que fala sobre relacionamento. A Bíblia foi escrita para você entender o porquê Deus procura por você. Ela foi escrita para você entender as necessidades que você tem. Ela foi escrita para que você poder encontrar não todas as respostas da humanidade, mas encontrar todas as respostas dentro da Bíblia para que você seja feliz. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Ela não vai responder todas as questões da humanidade, porque ela vai responder as questões do seu coração. Ela responde todas. Eu tenho certeza que se eu pedir agora e perguntar, você vai levantar e vai dizer, e vai confirmar, e que embora você tenha muitas dúvidas do seu conhecimento e discussões que pessoas levantam e você fala assim, de fato, eu sou obrigado a concordar que isso é difícil de se entender, ao mesmo tempo que quando você desperta a fé, você vai falar assim, mas ela satisfaz o meu coração. Porque ela foi escrita com providência divina para que você pudesse responder às suas perguntas existenciais. Então não se engane em relação ao objetivo da Bíblia. Ela não foi escrita para ser um livro de história, embora ela seja um livro histórico. Ela não foi escrita para ser um tratado científico, embora toda a ciência que a gente conhece até hoje nunca comprometeu o que estava escrito. Ela não foi escrita para ser um livro de religião. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um livro de relacionamento. Que vai falar do relacionamento entre homem e Deus. E esse era o objetivo. Então, voltando aqui à nossa evidência. Qual que era a primeira evidência que eu mencionei? A coerência dos escritos é a primeira evidência. 4.000 anos de história. 40 autores diferentes. Escritas durante 1.600 anos a Bíblia levou. Hoje a gente pega a Bíblia e quem discute a Bíblia se esquece. Passa a Bíblia na minha mão, André, faz favor. São 66 livros que eu tenho aqui. Levou 1.600 anos para ser escrito. Muitas pessoas diferentes. O Wagner, quando me apresentou, falou que era muito gostoso quando a gente conversava a respeito de teologia. A gente não conversava, a gente discutia. Nós dois, e se juntar 10 pessoas aqui para conversar a respeito de um assunto teológico, tenho certeza que a gente não vai concordar. Vai discordar pontos diferentes. Só que 40 autores, 1.600 anos, cabeças diferentes, formações diferentes, escreveram um livro coerente, que tem uma mesma mensagem desde o Gênesis ao Apocalipse e que faz o mesmo sentido. Você não lê o Novo Testamento e ele vai falar assim, tudo que foi escrito antes era errado. Não, ele fala assim, como foi escrito por causa disso, disso, disso. Há uma coerência nesse livro maravilhoso que só pode ter sido direcionado por uma mente, embora as pessoas fossem totalmente diferentes, que escreveram em épocas diferentes, em locais diferentes. Então isso é uma evidência. Só que quem olha para a Bíblia e condena a Bíblia, fala assim, a Bíblia é um livro de religião da sua religião, e condena o livro como se ele tivesse sido escrito por uma pessoa só, no momento só da história. Ele apareceu. As pessoas se esquecem de tudo isso que levou de tempo e de pessoa e de cultura para que a gente tivesse essa biblioteca na nossa mão. Então isso é uma evidência maravilhosa de que é a verdade. Não há discrepâncias
no pensamento central. Todos eles descrevem o problema do pecado, das variadas formas e da necessidade de um Messias. No Velho Testamento precisava de um Messias, no Novo Testamento continua precisando. Por que precisa do Messias? Porque lá no Gênesis o homem cometeu o primeiro pecado. E no Novo Testamento, 4.000 anos depois, as pessoas continuam falando assim, foi pecado de Adão que gera a necessidade da gente ter um Salvador, que é Jesus Cristo. Há uma coerência. E que um dia nós vamos encontrar com Deus. Quando você lê o Apocalipse, ele é a conclusão de todo o livro escrito do Gênesis da Bíblia. Então isso é um fato impressionante, escrito por pessoas que podiam errar, que eram tão erradas quanto você e eu, mas direcionadas por uma mente só, que era Deus. Então é uma evidência de que a Bíblia é verdade, essa coerência que foram escritos os escritos da Bíblia. A segunda evidência é a Bíblia é historicamente confiável e a arqueologia confirma. A história e a arqueologia confirmam a Bíblia. Se você pegar o livro Mormon, ele foi escrito por Joseph Smith, que teve uma revelação do anjo Moroni, que passou para ele. Ele narra muitos lugares, dados, cidades e pessoas que nunca foram achadas em lugares nenhuma da história e nem da humanidade. Locais inventados, pessoas não conhecidas. Tudo o que se achou na arqueologia até hoje comprova os locais onde a Bíblia é escrita. Então a cidade de Tiro já foi achada e tantas outras. Tudo o que se achou até hoje comprovou. E as pessoas que são narradas na sua Bíblia, elas são pessoas que, quando se acha arqueologia, se acha a respeito dela e de que elas viveram. Então não foi um livro inventado, a história confirma. Não existe até hoje nada que foi achado na arqueologia que pudesse dizer, achamos uma coisa que mostra que a Bíblia não é verdade. Se bem que no meu coração, eu acho que vai chegar um dia que vão achar essa prova. Eu acho que um dia a nossa fé e a nossa religião vai passar, nos últimos tempos, uma prova onde muita gente vai ser peneirada na sua fé. Eu acho que isso ainda vai acontecer em algum momento. E vai acontecer com a permissão de Deus. Porque nos últimos tempos as pessoas vão apostatar da fé. Isso não está escrito, é uma impressão minha, do Rafael, que vai chegar um momento onde as pessoas, os cientistas vão comprovar alguma coisa de que nós... vai comprovar para as pessoas, olha, isso aí não é mais a verdade. Mas até hoje não aconteceu nada, nem historicamente, nem arqueologicamente, que pudesse desmentir o que a Bíblia diz. Em 1947 foi achado em umas cavernas em Quarã, um achado do Mar Morto, vocês já devem ter ouvido falar isso. Acharam-se uns papiros, um pastor estava passeando com as ovelhas, se perdeu, ele atacou uma pedra e ouviu quebrar um vidro, que era um vaso de barro. Aí ele foi olhar e achou ali manuscritos da época de Jesus Cristo. Porque os manuscritos que a gente tem hoje, fisicamente, eles eram mais recentes do que esses. E esses manuscritos foram achados e estão aí no museu. Partes do livro de Isaías. Então, o que estava escrito nesses manuscritos é muito próximo daquilo que você tem no seu livro de Isaías, que você abre hoje aqui, com as traduções que você tem. Então, toda a arqueologia e toda a história mostra uma evidência de que esse livro é a verdade. Os judeus tinham outros livros, os livros das guerras dos judeus. Na Bíblia cita, se você ler a Bíblia com um olhar mais minucioso, você vai ver que eles tinham outros livros além da Bíblia, mas eles consideravam sagrados só a lei e os profetas, que estavam colocados na arca
E esse livro que foi preservado. Os outros livros, ninguém só se conhece o que está escrito na Bíblia a respeito deles. Não existe outros livros preservados. Então, isso me leva a crer, me responde de que havia uma mente conduzindo todos esses autores a escrever alguma coisa coerente, mas também de forma milagrosa e divina, preservando aquele livro que seria importante para mim e para você, para que eu pudesse ter um relacionamento com ele. É uma evidência histórica. Terceira evidência. As predições da Bíblia sempre se cumpriram. Então você pega esse livro aqui, no Velho Testamento. Isaías escreveu no ano 700 anos antes de Cristo, uma profecia a respeito do cativeiro babilônico, que aconteceu em 590 antes de Cristo. Ele escreveu: a Babilônia nem existia como nação, de que o povo judeu iria cativeiro para a Babilônia. E foi cumprida. A outra profecia, Isaías escreveu no ano 700 a.C., que Ciro iria reconstituir Jerusalém depois do segundo cativeiro. Ciro nem existia, nem era um pensamento, nem era uma criança, nem nada, e já havia a profecia que foi cumprida cabalmente pela Bíblia. Profecias de Daniel. Alguém já leu o livro de Daniel aí? Conta um relato histórico de quais reinos viriam e seriam, aconteceriam. Em primeiro lugar a Babilônia, depois o Medo dos Persas, até o reino da Síria, por fim o Império Romano, né? Descrevendo na estátua, a visão da estátua, né? E depois pela revelação ele fala que são os povos. E também tem a outra visão de Daniel que fala a respeito dos animais, do leopardo com duas cabeças, tudo isso descrito, né, na Bíblia, que foram escritas antes de que essas coisas acontecessem, antes de que elas ocorressem, e elas foram cumpridas cabalmente como foram escritas. As profecias a respeito do Messias, cumpridas em Jesus. A gente tem o Velho Testamento, que a gente vê claramente que foi cumprida em Jesus Cristo. E voltando àquele ponto que eu falei, os rabinos sabem, mas eles conhecem, mas não creem, então não entendem. Eles não fizeram esse caminho da fé. Jesus sempre os condenou porque eles eram exímios conhecedores da lei, mas não tinham fé, e aí isso não despertava entendimento neles. E assim, a gente pode, se você chegar e pegar uma profecia, o judeu sabe que ela foi escrita muito tempo antes de Jesus Cristo. E eles estão esperando, eles acham que Jesus Cristo não é o Messias, eles acham que vai vir o outro Messias que vai cumprir aquelas profecias. Mas a gente sabe que essas profecias se concretizaram. O nascimento de Jesus em Belém. Jesus nasceu em Belém. Se você perguntar para um judeu onde vai nascer o Messias, ele vai dizer, conforme está escrito no Velho Testamento, em Belém. Mas eles não acham que seja Jesus. A virgem é que conceberá o Messias, mas eles não acham que Maria seja virgem. Então, a gente percebe que as profecias da Bíblia, todas elas, que eram para ser cumpridas até o momento, existem algumas profecias que são futuras ainda, todas as profecias foram cumpridas. E isso para nós é uma evidência de que a palavra é de Deus. Quarta evidência, a evidência científica. Nada do que foi descoberto até agora, embora você vai ligar lá no Discovery Channel, que é um canal que eu gosto e você gosta, mas às vezes dá arrepio na gente de tanta coisa que a gente vê lá, né? Nada do que foi descoberto até agora passou de teoria. Não existe alguém que possa falar assim, não, o evolucionismo não é uma teoria, é uma lei. Aconteceu assim, não é uma teoria até hoje. Só que as pessoas tentam passar para nós uma segurança total nesse assunto, como se de fato isso fosse uma única explicação plausível para a nossa humanidade. Não é. Não passa de teoria. Formulada por pessoas que colocaram na cabeça,
a seguinte equação: eu não consigo provar que Deus existe. Se eu não consigo provar, Deus não existe. Então eu preciso descobrir qual é a outra explicação. A outra explicação pode ser também tão maluca quanto o que os cristãos falam, mas ele vai acreditar na outra porque eu não preciso de Deus e nós precisamos de Deus. Qual é o primeiro versículo de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, para um ateu, ele não. Ele acha que no princípio explodiu uma grande concentração de energia. E essa grande explosão trouxe eu e você até aqui. Eu não sei. Um ateu precisa de tanta fé quanto eu. Só que eu creio em Deus. Ele tem que crer que uma alta concentração de energia explodiu e formou o mundo inteiro como eu e você vemos agora. Você tem que ter fé nisso. E o que existia antes dessa explosão? Existia uma concentração de energia. E antes dessa energia, quem concentrou essa energia? Ele não sabe explicar. Outro dia eu tentei chegar lá em casa e botei farinha, ovo, um monte de ingredientes, lata de leite condensado, botei tudo dentro de um pacote, joguei um pouco de pólvora lá, explodi, sujou a cozinha, não fez um bolo. Bom, pessoal, quer que a gente acredite que uma explosão organizou. E sabe, assim, eu sou de formação, eu sou engenheiro. Lá na engenharia a gente aprende, a terceira lei da termodinâmica diz assim, que o espaço ele sempre tende à desorganização. Todos os processos num sistema fechado, eles tendem à desorganização. Por isso que é mais fácil você desarrumar o seu quarto do que arrumar o quarto. Por isso que é mais fácil você quebrar as coisas do que consertar as coisas. O universo inteiro ele está em expansão e em desorganização. Isso é uma lei da física comprovada. Terceira lei da termodinâmica. Qualquer experimento que você fizer, e os cientistas aceitam isso. Só que no momento que a gente tem o Big Bang, ele vai contra todas as outras leis da física. Ou seja, você causa uma explosão e ela organiza, ela melhora o que existia. Entende? Então, uma evidência de que a Bíblia é a verdade é o testemunho da ciência. Você não encontrou nada na ciência até hoje que é comprovada como lei que vai contra o que a Bíblia diz. Muito pelo contrário. Mas a pessoa já vai predisposta a Deus não existe. Então, se você perguntar para um ateu, então quem juntou aquela energia antes dela explodir? Aí vai dar um nó na cabeça dele. Aí ele vai ter que falar assim, talvez Deus exista e Deus ajuntou, explodiu e largou o mundo. Por isso que vem a evolução teísta, né? Deus organizou, explodiu e aí houve a evolução. Por quê? Porque não tem explicação ali para aquele começo. Então eu prefiro acreditar em Deus do que no acaso de uma explosão, porque é o acaso. Um acaso improvável. Qualquer livro científico que seja, ou qualquer um que trabalhe com estatística, vai dizer que um aminoácido, para se tornar uma proteína, acidentalmente, como eles dizem que aconteceu, isso aí é você ganhar na loteria 10 milhões de vezes. O número é improvável. Então, nada do que a ciência achou até hoje consegue comprovar para nós que a Bíblia é errada. Por que tanta gente pensa diferente então, hein? Às vezes eu me pergunto isso, acho que você se pergunta, já que a coisa é assim, por que tanta gente pensa diferente? Sabe por quê? Tanta gente pensa diferente? Porque a pessoa sabe, mas não crê, então ela nunca vai entender. O caminho de Deus é esse. Conhecimento, fé, aí eu entendo. As pessoas querem entender primeiro para depois crer, não vão crer. Deus se revela para as pessoas que são
Humildes, porque o pecado que Deus mais odeia no homem é o orgulho. Então os homens já partem com essa preconcepção orgulhosa de que não existe Deus, fui eu que criei. As coisas, estou sozinho no mundo, Deus não se revela. Muito bem. Então, as leis que temos da física até o momento não contrariam a Bíblia. Muito pelo contrário, elas comprovam a palavra de Deus. A quinta evidência é a maneira especial como milhares de pessoas encontram conforto e respostas pessoais. Existem agora, nesse momento, milhares de pessoas no mundo inteiro, em todas as gerações, desde Adão até hoje, gente que pegou essas escrituras, encontrou nela conforto e resposta para sua angústia, porque é um livro que foi escrito por relacionamento. Milhares de pessoas nesse momento estão abrindo a palavra de Deus como se fosse a palavra de Deus e buscando o Deus e buscando as coisas, os frutos do Espírito nesse livro. E o mundo recebe as bênçãos dessas pessoas, porque quando eu abro este livro e procuro a alegria e encontro a alegria, eu transmito a alegria para as pessoas do mundo. Quando eu procuro amor e abro esse livro, encontro amor no meu coração, eu divido o amor com o mundo. Então o mundo inteiro recebe as bênçãos que são transmitidas através desta palavra. E da mesma maneira, milhares de pessoas agora, que nem eu e você, estão abrindo essa palavra para encontrar um defeito. Encontrar um erro. Tem gente esmiuçando, estudando esse livro e vai querer achar defeito nele. Tem gente que teve que morrer por causa desse livro. Durante toda a história da humanidade, muita gente morreu para que esse livro tivesse nas suas mãos hoje. Durante a história da humanidade inteira, muita gente se levantou, até na Bíblia diz, né? Que em alguns lugares eles pegavam e queimavam as coisas de Deus. Durante a história da humanidade, muita gente se levantou e tentou aniquilar esse livro. Vocês sabem disso, né? Lá na União Soviética, na época da Guerra Fria, tinha irmãos nossos que escondiam uma folha dessa Bíblia que eu pudesse arrancar e dobravam com um pedacinho, escondiam embaixo de lugar, porque se eles fossem achados com um versículo de uma palavra que o Ocidente jogava fora aos montes, eles eram presos, torturados e mortos. Eu mesmo ouvi testemunho de gente que vivia assim. Vocês também conhecem aquele Contrabandista de Deus, esses livros que falam sobre essa época. Gente que tentava aniquilar essa palavra e quase conseguiam em algum momento da história, em algum lugar do mundo. Mas as pessoas recebem o poder da palavra e ela foi poderosa e chegou até eu e você. Então, para mim, isso é uma evidência de que esse livro aqui não é um livro comum. Isso aqui é uma evidência para mim de que esse livro aqui, ele teve uma mente pensando nele, trabalhando no coração de homens errados que poderiam errar e que provavelmente erraram, que podiam se esquecer. Mas se eu acredito que Deus criou o mundo, eu também posso acreditar que essa mente queria fazer com que esse livro chegasse até eu e você para poder dar vida a mim. A igreja não conseguiria existir se não fosse a palavra de Deus. Então é para mim isso uma evidência, né? Vamos ler juntos aí Josué 1:8. Alguém lê Josué 1:8 e Salmo capítulo 1, versículos 1, 2, 3. Quem pode ler para mim, por favor? Josué 1:8. Alguém lê, por favor?
prosperarás, né? Algumas traduções. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para fazer tudo conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus, orientando a que a gente não se aparte, meditar nesse livro de dia e de noite. Salmo 1 também tem essa mesma mensagem. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa prosperará, será como uma árvore enraizada perto de ribeiros, e a sua folha nunca secará. Promessa de Deus. Essa palavra é uma palavra de poder, uma evidência de que ela pode transformar a vida de pessoas. Olha, é muito legal, eu já li vários livros aí, né? Que nem alguns que eu trouxe aqui, ó. Vou até sugerir para vocês. Alguns livros. É um livro bem interessante que vocês podem ler. Vai fazer você pensar. É um livro bem bacana. A Cruz de Hitler. Um dia a nossa igreja vai viver esse momento de novo. Esse livro aqui é do mesmo autor. Olha, muita coisa de que eu li aqui, estou falando, é 7 razões para confiar na Bíblia. É o mesmo autor desse aqui. É um livro bem legal, você vai conhecer tem muita informação aqui nesse livro. Esse aqui é um outro best-seller também, chama A Linguagem de Deus. Ele está aí na Livraria Saraiva, eu li, foi escrito pelo diretor do projeto Genoma. Ele não se propõe a ser um livro evangélico, mas é um livro bacana que também trata um pouco sobre esse assunto e fala... o autor tenta comprovar evidências da existência de um Deus. Ele é um cientista. Então são livros legais, né? Alguns deles falam sobre a vida, mas nenhum deles transformou minha vida como a Bíblia transforma. Outros livros que eu li, aliás, eu tenho que ler muito no meu pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, eu leio, mas nenhum deles transforma a minha vida. Esse livro é um livro diferente. É um livro que as pessoas que se achegam até eles não saem, André, da mesma maneira como entraram. É um livro que transforma isso para mim em evidência. Bom, restam 2 perguntas ainda para a gente conversar. Como é que a Bíblia chegou até nós e como foi feita a seleção dos livros? Muitas pessoas acreditam que a seleção dos livros que compõem a Bíblia foi feita aleatoriamente, ou então algum decreto, ou então alguma igreja aí pegou e falou assim, ó, é esses e acabou. Muita gente condena, né? Como é que a Bíblia chegou até a gente? Bom, o Velho Testamento que nós temos hoje na nossa Bíblia é igualzinho o cânon judaico. Então, os judeus têm lá um Velho Testamento que é igual ao nosso hoje. E eles, como é que eles escolhiam os livros que eram inspirados? Né? Os escritos de Moisés, eles tinham lá, eles guardavam depois os profetas, guardavam na Arca do Tesouro, e foram guardando esses livros e têm até hoje eles como sagrados, diferente de outros livros que eles tinham. Então, o nosso Velho Testamento é igualzinho ao Velho Testamento dos judeus. E eles foram selecionados pelo povo durante esses 2000 anos de peregrinação. Então, desde que Moisés escreveu o primeiro, que foi o Gênesis, foram guardados e foram sendo acrescentados, e toda a nação tinha ele como canônico. E aí, quando a igreja nasceu com essa mesma convicção de que aquelas escrituras do Antigo Testamento eram sagradas. Por quê? Porque o próprio testemunho do nosso Jesus Cristo, ele falava que ele veio cumprir a lei. Ele adotava os escritos do Velho Testamento como leitura sagrada, como alguma coisa sagrada, e ele citava nas suas palavras. Mas as coisas no Novo Testamento foi um pouco diferente. Eu quero ler com vocês, acompanhar. Eu dei alguns anos atrás e algumas vezes na minha igreja um curso do Novo Testamento, que era em 8 dias. Eu selecionei alguma coisa que fala sobre isso aqui e quero ler com vocês. Vocês vão ter que ter paciência, não sei se a gente consegue ler bem ali,
porque agora a gente vai entrar em informação. Eu não consegui fugir desse assunto sem ser informando, né? Como é que chegou, como é que a gente fez a seleção dos livros. Então eu vou ler e vocês acompanhem comigo ali. O cânon do Novo Testamento. Cânon, a palavra cânon é de origem hebraica, significa cana, régua, vara de medir. Nos 3 primeiros séculos do cristianismo se referiam ao conjunto de normas de ética da fé cristã. Mas no século IV, os pais da igreja aplicaram a palavra cânon e canônico aos livros sagrados, para reconhecer sua autoridade como inspirados e, portanto, separados de outras literaturas. Circulavam na igreja da época vários livros espúrios e tendenciosos que os hereges usavam para difundir e apoiar suas crenças. Isso era um problema para os cristãos. Era necessário saber quais dos livros eram inspirados e revestidos de autoridades entre tantos livros. Coisa normal. O cristianismo nasceu debaixo da perseguição. Você quer morrer por qual dos 2 livros? Presta para mim. Hoje, se entrar alguém aqui e falar assim para você, você está disposto a morrer por qual dos 2 livros? Está disposto a morrer por esse? Talvez a maioria sim, né? Está disposto a morrer por esse livro? Não, nem eu, né? Então eles tinham essa coisa ali, ó. Precisamos saber, porque os caras estão matando a gente se a gente continuar seguindo essa coisa dessa Bíblia aí, né? E a gente vai morrer por causa de qualquer livro? Não, a gente tem que saber qual que é o que presta mesmo, né? Então era um caso que a igreja tinha vários motivos, entre eles até a perseguição, para saber aonde eles deviam entregar e colocar sua fé. O agrupamento desses livros não foi tarefa fácil. Na atualidade, o cânon do Novo Testamento é o mesmo em todas as igrejas cristãs. Todas as denominações cristãs rejeitam as centenas de escritos apócrifos. Todas as igrejas cristãs, católicas e todas elas que estão debaixo de Cristo têm o mesmo Novo Testamento. Depois nós vamos falar sobre a diferença da católica para nós, mas o Novo Testamento é igual. O documento mais antigo que apresenta os nossos 27 livros do Novo Testamento é de 367 depois de Cristo. Na mensagem de Páscoa de Atanásio, destacado líder da igreja, e apesar do cânon ter sido fixado em 397 depois de Cristo, no Concílio de Cartago, é importante registrar que o cânon com 27 livros, com pequenas variações, já vinha funcionando como regra na igreja por mais de 250 anos. Então, o que está escrito aqui? O que está dizendo aí? Oficialmente se oficializou uma coisa que já era prática comum nas igrejas. Há 250 anos antes do ano 400, aí por volta do ano 400. Então, nós estamos falando que no ano 150 depois de Cristo, João, que é o último livro da Bíblia, foi escrito por volta do ano 100. Dali 50 anos, quase todas as igrejas cristãs já tinham os 27 livros na prática funcionando como livros inspirados. Nenhum livro da Bíblia conquistou seu espaço no cânon sagrado por medidas provisórias ou decreto, mas pelo fato do seu conteúdo provar sua origem divina e sua inspiração. Todos os livros existiam no fim do primeiro século, porém a igreja primitiva não aceitava como inspirado nenhum livro sem antes averiguar bem se tinha ou não autoridade apostólica, isto é, se foi escrito por um apóstolo ou alguém próximo, também se os ensinamentos contidos concordavam com a verdade revelada, isto é, a doutrina ensinada pelos apóstolos, e finalmente, antes de ser aceito como parte do Novo Testamento, deveria ser lido e aprovado pelas igrejas de todas as partes do mundo cristão. Então foi um processo minucioso, cuidadoso. As igrejas cristãs do mundo aprovaram, liam, cuidavam disso com afinco, porque eles eram perseguidos por portar esse tipo de literatura. E eles então adotaram o Novo Testamento como inspirados.
Sobre os livros apócrifos, né? E que a gente pode dizer, o livro apócrifo significa o que está apócrifo, a palavra apócrifo significa o que está oculto. E já teve ao longo da história muitas outras conotações. Hoje em dia significa falso, identifica muitos manuscritos tanto do Velho como do Novo Testamento. No Novo Testamento, no Velho Testamento a gente tem alguns. O livro de Adão, o livro de Enoque, os 12 patriarcas. Todos esses livros que estão ali relatados, eu não vou ler um a um, você pode estar lendo, são livros escritos em datas muito posteriores que as pessoas escreviam como se fossem verdadeiros, mas não eram verdadeiros. Né? Muitos desses apócrifos do Velho Testamento foi escrito até no ano 200, 300 depois de Cristo. Gente tentando confundir a fé cristã. E as doutrinas que se ensinam lá são coisas erradas. No Novo Testamento, tem alguns outros aí, né? Literário de João, tal, Itinerário de Tomé, de Dache, Epístola de Santo Clemente, Epístola de Inácio, Pastor de Hermas, o Evangelho segundo Tomé, que esse aí está na boca do povo hoje em dia, né? Todo mundo fala assim, deixaram o livro do Tomé de fora, porque ele deve ter alguma coisa escusa, a igreja não gosta de alguma coisa que está escrita. Então se encontrou e se achou os manuscritos do Evangelho de Judas. Vocês já ouviram isso? Ou de Tomé falar atualmente? Esses livros são conhecidos desde a época apostólica. Ninguém achou nada de diferente agora. Eles são conhecidos e a igreja já não os aceitou naquela época porque eles tinham ou não tinham autoridade apostólica ou era alguma coisa errada que ensinava. Vocês se lembram na época de João? João escreveu nas epístolas deles a respeito do gnosticismo, que era um pensamento divergente, que estava infiltrado dentro da igreja cristã. E aí João escreveu com afinco para mostrar que aquilo era um pensamento errado. E tinha muito gnóstico escrevendo livros também naquela época, tentando confundir a fé cristã. Né? Esse evangelho de Judas, Evangelho de Tomé, são escritos gnósticos, que é um pensamento. Se você lê ali o livro, esses livros, você vai ler, nossa, que coisa legal, o Espiritismo fala sobre isso. O gnosticismo tem muita coisa, o Espiritismo tem muita coisa do gnosticismo. E você vai ler esses livros, eles vão falar sobre reencarnação e coisas assim. E a igreja considerou espúria, falsa, apócrifa. E hoje em dia as pessoas se levantam e falam assim, não, porque a igreja baniu esses livros porque tem coisas importantes. Não, já eram conhecidos. A igreja não aceitou porque eram livros falsos. E ninguém estava disposto a morrer por nenhum livro falso. Além dos apócrifos alistados acima, ainda existem alguns outros que são considerados apócrifos meio escuros, tendo essa denominação pelo fato de terem sido em algum momento incorporados ao cânon sagrado, sendo que esses livros identificam a diferença entre as duas versões da Bíblia, a católica e a evangélica. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, decidiu preservá-los em suas Bíblias, com a finalidade de reagir à reforma protestante, achando nele base para fundamentar doutrinas controvertidas como o purgatório, oração pelos mortos e salvação pelas obras. Ao todo, são 7 livros e 4 acréscimos, todos no Velho Testamento, os quais a Igreja Católica decidiu manter. A Igreja Evangélica rejeitou todos e seguiu o cânon judaico do Velho Testamento. Então, a Igreja Católica tem alguns livros a mais do que a nossa no Velho Testamento. E por que os evangélicos não aceitaram? Porque simplesmente nós quisemos continuar com o cânon exatamente como os judeus o têm. São os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. E os acréscimos, no livro de Esther tem alguns capítulos, no Cânticos dos 3 Filhos, que é um acréscimo em Daniel, a história de Susana, que está em Daniel capítulo 13, e Bel e Dragão também em Daniel. Então, esses são os acréscimos que a Igreja Católica adota, diferente dos livros que nós temos hoje como nosso cânon. Analisando
e quem sabe a gente pode abrir para alguma pergunta. Queria ler para vocês uma frase de Agostinho. Agostinho. Se você crê na parte das Escrituras que lhe agrada, rejeitando o que lhe traz desconforto, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Não deu certo ali, né? Acho que a fonte do meu computador não está igual à fonte. Quem sabe? Mas a frase é essa. Se você crê, de Agostinho. Agostinho é Santo Agostinho dos católicos e também uma pessoa muito conceituada nos evangélicos. O evangélico gosta muito deles. Ele ainda era da igreja primitiva na época que não havia divisão, né? Viveu aí, não me lembro direito a data que viveu Agostinho, mas é por volta de 1100 anos, alguma coisa assim, depois de Cristo. A igreja ainda não havia se dividido. Então ele diz assim: se você crê na parte das Escrituras que lhe agrada, rejeitando o que lhe traz desconforto, não é no Evangelho que você crê, mas é em si mesmo. É você quem julga a palavra, não é a palavra que julga. Então, se você aceita Êxodo até Apocalipse, mas não aceita o Gênesis, você não crê na palavra de Deus, você crê em você mesmo, naquilo que você acha, na sua concepção a respeito do mundo e da vida. É isso que Agostinho está falando. Ou, aí, finalizando, quero... Passa o último slide para nós. A Bíblia é a verdade? Só tem duas respostas para você colocar X aí na sua vida. Ou é verdadeiro, ou é falso. Não existe NDA. A parte é verdade. Tem muita gente que acredita em Jesus, mas não acredita nos milagres de Jesus. Onde você vai colocar esse X? Se eu chego aqui e falo assim, pessoal, eu sou pós-graduado na faculdade de Harvard, né? E sou também uma pessoa que fiz também um curso de medicina e estou apto a fazer cirurgia estética em quem quiser. E aí o Wagner me conhece e vai falar assim, esse cara não é nada disso não, né? Aí você vai virar para mim e falar assim, mas ele é um grande homem, né? Um grande homem de Deus. Não posso ser um grande homem de Deus. Ou eu sou o que eu falo que sou, ou eu sou um mentiroso. É a mesma coisa a respeito de Jesus. Tem gente que fala assim, Jesus não é o Filho de Deus, mas ele foi um grande homem. Não foi um grande homem. Ou ele foi quem ele falou que ele era, Deus, Filho de Deus, ou ele foi um mentiroso, não é assim? A palavra de Deus chama para si o fato dela ser palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é a verdade e que é a palavra de Deus. Ou é falso ou é verdadeiro. Não existe essa coisa de NDA. Ou você vai olhar para a Bíblia e vai falar assim, não, esse é o livro de Deus e pode fazer diferença na sua vida se for o livro de Deus. Ou você vai olhar e vai falar assim, isso é um livro de religião, um livro de história, que tem muitas coisas erradas. Então não existe essa coisa de NDA. E você vai responder, a Bíblia é a palavra de Deus? Algumas evidências podem responder que sim. E você pode dizer, não, é falso. Foi no falso. Então, é concepção sua. Mas não existe NDA nessa resposta. Ou é verdadeiro ou é falso. Porque ela chama para si o fato de ser a verdade. A tua palavra é verdade. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não esperava poder dar muito mais informação. Já passei do tempo que eu devia falar. Mas também a gente pode ter tempo de comentário, tempo de pergunta. A gente pode ter aí um tempo de algum acréscimo que você possa corroborar, algum conhecimento que você possa ajudar aqui as pessoas que estão aqui presentes hoje. Está aberto. Pergunta. Vocês estão tímidos ou eu intimidei vocês? Não, alguém ajuda aí, poxa vida. O que a gente poderia acrescentar aí?
Sou uma pessoa humilde, eu vou gostar se alguém acrescentar alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Não? É verdade. A igreja foi mudando muito com o tempo, né? Muitas coisas, elas são até posteriores a Agostinho, que nem a adoração idolátrica que a gente tem hoje de Maria, ela não existia naquela época, naquele momento. Ela foi instituída posteriormente. Mas assim, qual é a visão? Eu acho hoje que a igreja perde muito com esse sentimento que existe dentro das nossas igrejas evangélicas, de que eu não consigo conviver com alguém ou dentro de um local onde os pensamentos não são iguais aos meus. Então, se a senhora sair agora aqui e for procurar um galpão, talvez tenha dificuldade, porque cada galpão tem uma igreja evangélica. Porque as pessoas não convivem mais com as diferenças de pensamento. Evidente que eu acho que o que Deus aprovaria seria a unidade. Eu acho que Jesus Cristo estaria mais feliz hoje ainda se não houvesse uma igreja evangélica e uma católica, mas uma igreja só. Eu acho isso. Mas em algum momento a coisa se prostituiu de tal maneira que as pessoas não aguentaram e Deus abençoou a divisão, porque também isso iria fazer com que o reino dele progredisse. Tal como ele fez na época da Torre de Babel, que ele falou para as pessoas encherem o mundo e as pessoas falaram, nós vamos ficar aqui. Evidente que Deus preferia que houvesse uma unidade. Mas quando o homem pecou e se ajuntou, ele espalhou as línguas e espalhou as pessoas pelo mundo. Então veio um juízo de Deus para consertar um pecado do homem, para que isso pudesse continuar o plano de Deus de encher a terra e toda a terra. Então o que eu entendo é que o plano de Deus era a unidade das igrejas, mas o homem pecou de tal forma que ia prostituir a igreja, então eu acho que Deus permitiu a divisão, para que essa divisão pudesse chegar até eu e você, de forma que a gente pudesse ter fé. Então, como é que fica? Dentro da igreja evangélica que a senhora congrega hoje, provavelmente a senhora vai achar coisas erradas, crenças erradas e fé erradas na vida de pessoas. E eu acho que a gente tem que aprender a conviver com isso, exortando, conferindo com a palavra de Deus. O fato de Agostinho ser um padre, ele é admirado por mim e admirado pela... E acho que a gente tem que vencer como evangélico algumas divergências. O meu autor predileto é um padre católico. Eu gosto muito de ler Henri Nouwen. Qualquer livro que você pegar dele e ler, você vai amar. Então, sim, eu acho que não tem problema nenhum. Talvez em alguns momentos, mas era a igreja dele. Ele não podia sair da igreja. Ele tinha que lutar pela igreja, transformar a igreja onde ele vivia. E ele fez isso. É uma voz que hoje é ouvida através dos livros. Então, eu entendo que, embora a igreja tivesse alguns erros, ele não tinha para onde ir. Talvez se ele fosse da época de hoje em dia, talvez ele procurasse outro. E eu espero que ele não entrasse numa igreja evangélica atual, porque senão ele ia se escandalizar. Que o que nós estamos fazendo é muito pior do que os católicos fizeram. Se a irmã acender a televisão e ouvir um pastor evangélico pregar, vai ficar envergonhado. Eles vendiam indulgências e nós vendemos água benta, sal grosso, né? E outras coisitas más para encher o nosso bolso de denominações.
Se eu falar alguma besteira aqui e você ouvir, como que você vai julgar se eu estou certo ou errado? Confrontando com uma palavra. Então você entendeu bem. A grande diferença entre as igrejas evangélicas e a católica é que nós temos uma só regra da nossa fé. Qual que é? As escrituras. Só a escritura. A igreja católica ela tem duas bases de fé. A escritura e a tradição. Por quê que eles têm? Porque eles falam que a Bíblia saiu da igreja. Foi a igreja quem escolheu os livros da Bíblia. Essa é a maneira como se enxerga. Então, a igreja, a tradição da igreja, está acima da escritura. E ele tem as duas no mesmo sentido. Então, se a tradição diz alguma coisa, tem o peso da escritura. Para nós, não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e a igreja se submete à Bíblia. Então, se alguém se levanta e fala alguma besteira ou tenta instituir alguma besteira que não se encaixa com a palavra de Deus, nós refutamos e ficamos com a Bíblia. Então, as pessoas na Igreja Católica elas têm dois parâmetros e isso dificulta. E se você chega com a Bíblia e fala assim, mas a Bíblia está escrito, eles vão falar, mas a Igreja Católica fala isso e eu tenho que aceitar. Então, quem é católico mesmo, conhece, ele tem essa dificuldade. A tradição fala tão alto como a Bíblia. Mas a tradição que às vezes é uma bênção, nós temos muitas tradições, às vezes também ela é ruim, né? Jesus quando veio, ele falou que os fariseus estavam com a tradição deles anulando a palavra de Deus. E o povo judaico também tinha a tradição. Então, além da lei dos profetas, eles tinham os escritos das tradições que interpretavam as coisas da lei. E aí, em muitos casos, Jesus condenava aquela tradição, como foi no caso do sábado, como foi no caso que Jesus estava conversando a respeito do divórcio, que eles estavam anulando a tradição, anulando a lei com a tradição. Então, o católico também ele comete esse equívoco que às vezes o cega. Ele segue a tradição e é também uma regra de fé para ele. O que eu acho que não é um parâmetro. Se fosse esse um livro de religião, fosse um livro comum, um livro da igreja, eu acho que teria coerência. Mas se eu acredito que essa palavra é a palavra de Deus, a base tem que ser ela. Tudo bem? Alguém quer fazer mais algum comentário? Fala, meu irmão. Não tem problema. Tem também, né?
Tem um monte delas, né? Se a gente for falar assim, né? A televisão, né? Tem, assim, o cabelo comprido em algum lugar, né? Que mais? Jogar baralho, ir em festa junina. Tudo isso, eu não estou querendo dizer que tal coisa é certa ou errada, mas são questões duvidosas. Né? E, para mim, as respostas para essas questões duvidosas estão em Romanos 14. Claramente, Deus responde ali como nós temos que tratar. Eles tinham lá no passado, também na época da igreja, as questões duvidosas dele. Que era, será que eu posso comer uma carne que foi sacrificada a ídolos? Traduzindo para o nosso dia atual. Será que um crente pode comer frango de macumba? Aí você vai falar, claro que não pode, né? Você não está passando fome, não está sendo perseguido e não tem nada para comer. Mas aí se você amanhã não tiver o que comer, tiver uma perseguição, tiver o que comer, cruzar numa encruzilhada, está lá um frango de macumba, você come ou não come? Então era essa a questão que eles viviam naquela época. Isso era uma questão duvidosa. E Paulo teve que interferir. Pode comer essa carne sacrificada a ídolos? Aí Paulo ensina em Romanos 14 como a gente vai tratar essa questão. E a gente tem um monte delas, né? Pode jogar baralho? Tem gente que acha que pode. Ou em festa junina. Tem um monte de coisas que a gente colocou como chavão que não pode. E às vezes são tradições, né? Verdade. Tem lá um sermão que eu prego na minha igreja sobre questões duvidosas. Meu filho não aguenta mais escutar. Mas aí eu penso assim, caramba, tem que pregar de novo e de novo. É a mesma questão, a pessoa se levanta. Eu falei em todas as células que eu fui, viu, Wagner, sobre essa questão. Aí volta, já preguei na igreja. Assim, se você lê depois, dentro do contexto que você está falando, para que chega na sua casa e lê Romanos 14. Paulo diz assim, que o fraco se abstém. E o forte, na nossa cabeça é diferente, né? Que o forte é que se abstém, né? Nem estavam falando sobre comer carne, não. Ele fala que quem não comia carne é que era o fraco. Mas o forte, agora, mesmo o forte e o fraco, ele deve respeitar o pensamento do outro, cada um andar, porque Deus é suficiente para tratar do irmão. É o que você falou, nós temos medo de que a Bíblia não seja eficaz, mas em Romanos 14 você lê, é a exortação de Paulo na palavra de Deus. É o que você não pode julgar o irmão, porque quem vai cuidar disso aí é o próprio Deus. E a gente faz isso mais do que as nossas tradições também são fortes, viu? É verdade. Alguém mais? Foi por escolha da própria cúpula da igreja. Eles proibiam de que a Bíblia fosse lida.